Olá! Um feliz, um abençoado sábado para você, para toda a sua família e para todas aquelas pessoas as quais você tem abençoado, enviando os nossos vídeos e ajudando-as a também ter paz, alegria, certeza do amor e do perdão de Deus. Muito obrigado, porque você tem nos ajudado a levar essa esperança para muitas pessoas. O presente sabático de hoje traz para nós uma pergunta: para que o orgulho? E a história que está relatada hoje na Palavra de Deus está em Lucas 21 e traz para nós o relato de quando Jesus estava no templo e as pessoas estavam ali levando as suas dádivas, levando as suas ofertas, e Jesus observava a todos e Jesus sabia exatamente o que estava passando na mente e no coração de cada adorador. Jesus sabia que entre alguns, entre muitos, tinha alguns que estavam absorvidos em seus próprios pensamentos. E nos diz o verso 5 que esses falavam a respeito do templo, como ele estava armado de belas pedras preciosas, e falavam das dádivas que eram levadas até ali. E Jesus sabia com que orgulho eles falavam daquele templo e com que orgulho eles mostravam uns para os outros a construção daquele lindo prédio, daquele lindo templo, local de adoração. E nos diz o verso 6 que Jesus, olhando para eles, disse: vede essas coisas, dias virão em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Como deve ter ficado o coração daqueles homens. Como eles estavam se sentindo naquele momento em que eles viam o templo cheio, em que eles viam as pessoas ali levando as suas ofertas, mas momento esse em que eles não estavam ali adorando o Senhor. Eles estavam orgulhosos da sua conquista, daquilo que eles tinham ajudado a construir, quem sabe com seus recursos esses que Deus anteriormente já tinha concedido para cada um. Sabe que aquilo que nós construímos não é com o nosso recurso, mas é com o recurso que o Senhor nos concede. É pela vida, é pela saúde que Ele nos concede que nós conseguimos trabalhar, economizar e construir. Jesus sabia que aqueles homens que estavam ali estavam com o coração cheio de orgulho. E Jesus disse: não adianta vocês se orgulharem, porque não ficará aqui pedra sobre pedra que não vai ser destruída. Então aqueles homens, ouvindo Jesus dizer que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não seria derrubado, eles se preocuparam. E eles então perguntaram no verso 7, mestre, quando é que vai acontecer essas coisas? E qual é o sinal da sua vinda? E Jesus então começou a discorrer para eles sobre os sinais, e eram muitos. E Jesus disse: olha, virão em meu nome, dirão que sou eu, mas vocês não devem segui-los. Porque antes disso, verso 10, levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos.
em muitos lugares, mas ainda não é o fim. Hoje nós já vemos acontecer muitas coisas. Pestes, doenças, terremoto, furacão, nação contra nação. Milhares e milhares de pessoas morrendo nas guerras. Mas Jesus disse que ainda não é o fim. É o homem se autodestruindo. Mas a destruição que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, será da parte de Deus. Será quando Jesus voltar em glória e majestade, que então não ficará pedra sobre pedra, não haverá mais reconstrução daquilo que foi bombardeado. Mas diz para nós o verso 12 algo que nós precisamos despertar a nossa atenção. Antes, porém, de todas essas coisas acontecerem, lançarão mão de vós e vos perseguirão e vos entregarão nas sinagogas e também nos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Aí eu pergunto, já tem alguém te perseguindo? Já tem alguém levando você diante das autoridades para você dar testemunho da sua fé, para você dar o seu depoimento? Ainda não, mas isso vai acontecer. Vão lançar mão de nós, do verdadeiro povo de Deus, daqueles que realmente querem testemunhar de Jesus Cristo. Vão lançar mão de nós, porque nós somos o povo que viemos para reparar as brechas que foram feitas na lei de Deus. Somos chamados o povo reparadores das roturas. E por causa disso seremos perseguidos, maltratados, injuriados e levados à presença das autoridades. Estou eu pronta para passar por este processo? Está você pronta para passar por essa angústia, por essa perseguição e permanecer firme? Mas aí no verso 13 de Lucas 21 diz o seguinte: isto vos acontecerá para que deis testemunho. Quando acontecem coisas boas, é muito fácil dar testemunho com um sorriso no rosto. É muito fácil falar de bênçãos, de prosperidade, de libertação. Mas e quando nós estivermos presos, que Jesus não nos libertar do cárcere? Vamos dar testemunho ali, diante dos outros prisioneiros e diante das autoridades? Nós precisamos de assentar no nosso coração, diz o verso 14. E não devemos nos preocupar com o que nós vamos falar naquele dia diante das autoridades. Às vezes nós temos medo das autoridades. Mas nesse dia diz que nós não devemos preocupar, porque o Senhor nos fará lembrar aquilo que nós aprendemos, que nós estudamos, e colocará na nossa boca aquilo que nós havemos de falar. Mas Deus só vai fazer lembrar aquilo que nós já estudamos. Se você é um crente que não lê a Bíblia em casa, se você é um evangélico que não ora em casa, se você não tem comunhão pessoal com Deus,
se você se veste, come, bebe o que você quiser e você é crente só dentro da igreja, neste dia você nem será levado diante das autoridades, porque se você já está negando Jesus hoje, vai negar quando o cinto apertar, quando as coisas estiverem difíceis. A palavra de Deus continua nos dizendo, no verso 16 e 17, algo doloroso. E sereis entregue até pelos vossos irmãos, parentes e amigos que estão entre vós. Aquelas pessoas que você mais ama, que convivem com você, que te dá presente no aniversário, que te abraça na igreja, que prepara a mesa para você almoçar quando você vai na casa deles, os seus parentes vão perseguir você. E nessa hora, você vai ficar firme ou você vai negar a fé? O verso 17, de todos seremos odiados por causa do amor de Jesus, por causa do nome de Jesus. Será que nós estamos prontos para receber o ódio da nossa família, dos nossos colegas de trabalho, daqueles que estão dentro das salas de aula conosco, daqueles que nos acompanham nas festinhas? Será que nós estamos preparados para sermos odiados por eles? Nós não devemos nos preocupar com aquilo que nós havemos de falar, porque Deus nos ajudará, nos ensinará aquilo que há de falar. No livro de Romanos, no capítulo 13, verso 11, traz para nós uma advertência. E digo-vos isto, que já é hora de despertar do sono. E ainda no capítulo 21 de Lucas, no verso 36, disse: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus. O momento agora é de orar e de vigiar. O momento agora é de nos preparar para encontrar Jesus em glória e majestade muito em breve, quando Ele voltar. Haverá lutas, haverá traição, haverá perseguição, haverá muita tristeza, abandono dos mais queridos, mas nós precisamos permanecer de pé. Precisamos de despertar do sono e precisamos de entender que o reino de Deus se aproxima e que Ele está agora muito mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Vigiai a todo tempo e não desistir nunca de estarmos na presença de Deus e de realmente testemunhar do seu amor, da sua graça, da sua soberania e da salvação que há em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais firmes, mais fortalecidos no Senhor para suportar tudo que vem pela frente e permanecer de pé na presença do Filho de Deus. Amém? Muito obrigado por você nos assistir. E um abraço gostoso. E um feliz e abençoado sábado na presença do Senhor.